Milionário riu de seu irmão, que herdou apenas uma ovelha negra de seu pai. Mas um ano depois todos ficaram de boca aberta com o progresso. O sol da manhã banhava os jardins da mansão dos Mendonça em Vila Verde, uma pequena cidade do interior paulista que ainda preservava áreas de província, apesar do crescente desenvolvimento industrial. Enquanto os primeiros raios dourados atravessavam as janelas da biblioteca, Ricardo Mendonça, o primogênito, ajustava sua gravata italiana diante do espelho veneziano, herança de 3 gerações. Seus dedos acariciavam o tecido fino, enquanto seus olhos percorriam os títulos dos livros que seu pai tanto prezava. Do lado de fora, André, seu irmão mais novo, contemplava o nascer do sol sentado na grama do jardim, usando jeans surrados e uma camisa xadrez simples. As diferenças entre os irmãos iam muito além das vestimentas. Eram como água e óleo desde a infância. Ricardo, aos 35 anos, personificava o executivo bem-sucedido, pragmático, ambicioso e metódico. André, 5 anos mais jovem, era o sonhador da família. Formado em biologia, dedicava-se a projetos ambientais que, segundo seu irmão, não davam futuro a ninguém. O advogado já está chegando, anunciou Maria, a governanta que praticamente criara os dois após a partida precoce da mãe quando ainda eram crianças. Sua voz carregava o peso de quem sabia que aquele dia mudaria para sempre o destino da família. A leitura do testamento estava marcada para as 9 horas da manhã. Dr. Joaquim, o advogado da família há décadas, chegou pontualmente, carregando sua pasta de couro gasta e uma expressão enigmática no rosto. A biblioteca, testemunha silenciosa de tantas decisões importantes dos Mendonça, seria palco de mais um capítulo crucial na história da família. Senhores, começou Dr. Joaquim, ajustando os óculos de aro dourado, como sabem, seu pai, Eduardo Mendonça, sempre foi um homem peculiar em suas decisões. Ele fez uma pausa, observando as reações dos irmãos. Ricardo mantinha sua postura impecável na poltrona de couro, enquanto André brincava distraidamente com uma folha que trouxera do jardim. A Mendonça Cosméticos, empresa construída com tanto esmero por seu pai, bem como 80% do patrimônio familiar, incluindo esta mansão. Doutor Joaquim fez nova pausa. Ficará sob a administração de Ricardo, o primogênito. Ricardo não conseguiu conter um sorriso de satisfação. Afinal, era ele quem já ocupava a posição de diretor financeiro da empresa há 5 anos, preparando-se para esse momento. André permaneceu em silêncio. Seu rosto não demonstrava surpresa. Conhecia bem as preferências do pai pelo irmão mais velho. Quanto a André, o advogado pigarreou, parecendo ligeiramente constrangido. Seu pai deixou algo específico. Ele retirou da pasta o envelope lacrado com o nome de André, escrito na caligrafia elegante de Eduardo Mendonça. André abriu o envelope com curiosidade genuína. Dentro havia apenas uma chave antiga e um bilhete. No pasto norte da fazenda há uma surpresa para você. Seu pai? Ricardo não conseguiu conter uma risada debochada, típico do pai, sempre com seus mistérios. Mas André já estava de pé, movido por uma curiosidade que o fazia lembrar das caçadas ao tesouro que o pai organizava quando eram crianças. O pasto norte ficava a 20 minutos de carro da mansão. André dirigiu seu jeep desgastado por estradas de terra até chegar a uma área cercada que não visitava há anos. Lá, solitária sob uma velha figueira, pastava uma ovelha negra como a noite, com olhos curiosos e inteligentes. Amarrado ao tronco da árvore havia outro envelope. Esta é Aurora, uma ovelha muito especial. Ela é sua agora, junto com 5 hectares deste pasto. Faça bom uso dessa herança, meu filho. Às vezes, o presente mais valioso vem disfarçado de simplicidade, com amor, pai. André sentou-se na grama, observando Aurora se aproximar curiosamente. A ovelha tinha algo diferente, um porte elegante, uma presença quase majestosa. Seus olhos pareciam carregar uma sabedoria antiga, como se guardasse segredos que só seriam revelados no momento certo. Enquanto isso, na mansão, Ricardo já fazia ligações, organizando sua primeira reunião como presidente da Mendonça Cosméticos.
Mal podia esperar para implementar todas as mudanças que planejara ao longo dos anos. Em sua mente, já visualizava manchetes anunciando a expansão da empresa. Números crescentes, gráficos ascendentes. Naquele momento, os caminhos dos irmãos Mendonça começavam a se distanciar ainda mais. Enquanto Ricardo abraçava sua herança corporativa, com a determinação de um general prestes a iniciar uma batalha, André encontrava-se sentado na grama, compartilhando um momento de silenciosa contemplação como uma ovelha negra, sem saber que aquele presente aparentemente modesto guardava o potencial de revolucionar não apenas sua vida, mas todo o futuro de Vila Verde. Maria, da janela da cozinha da mansão, observava a movimentação com o coração apertado. Conhecia bem os dois irmãos e sabia que aquela divisão da herança era apenas o começo de uma história que prometia agitar a pacata Vila Verde. Enquanto preparava o almoço, murmurou uma prece silenciosa pedindo que o tempo trouxesse sabedoria para seus meninos. Uma semana após a leitura do testamento, André acordou antes do nascer do sol. Como havia feito todos os dias, desde que recebera a aurora, havia algo especial naquela ovelha que o intrigava cada vez mais. Sua lã possuía um brilho peculiar e uma textura diferente de qualquer outra que já tinha visto em suas pesquisas como biólogo. Naquela manhã, enquanto oferecia feno fresco para a aurora, percebeu a chegada de uma picape. Dela desceu Helena Santos, sua amiga de infância e atual advogada especializada em direito ambiental. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque despretensioso, e ela carregava uma pasta repleta de documentos. Então é verdade o que estão comentando na cidade, disse Helena, aproximando-se. O filho mais novo dos Mendonça virou pastor de ovelhas. André sorriu, reconhecendo o tom brincalhão da amiga. Na verdade é só uma ovelha, mas ela é especial, Helena. Venha ver. Enquanto se aproximavam de Aurora, Helena notou algo incomum. André, essa lã, ela tem um brilho diferente. Parece quase iridescente sob a luz do sol. Exatamente, André exclamou, animado por alguém mais ter notado. E não é só isso. Observei que ela é naturalmente repelente à água e parece ter propriedades antibacterianas. Venho fazendo alguns testes no laboratório da universidade. Helena franziu a testa interessada. E você já pensou no potencial disso? Com suas pesquisas em biologia e essas características únicas. Antes que pudesse continuar, foram interrompidos pelo barulho de um carro de luxo se aproximando. Ricardo estacionou seu Mercedes último modelo ao lado da picape modesta de Helena, descendo com sua habitual postura impecável. Então é aqui que meu irmãozinho está escondido, disse Ricardo, olhando ao redor com desdém. Precisamos conversar sobre essa terra, André. Tenho compradores interessados. Helena deu um passo à frente, instintivamente protetora. A terra foi uma herança legítima, Ricardo, assim como a ovelha. Por favor, Helena, isso é assunto de família, Ricardo respondeu, ajustando os punhos da camisa. André, seja razoável. O que você vai fazer com 5 hectares e uma ovelha? Posso conseguir um bom preço e você poderia... Não está à venda. André interrompeu, sua voz firme surpreendendo tanto Ricardo quanto Helena. Na verdade, tenho planos para este lugar. Naquele momento, Aurora se aproximou de Ricardo, que instintivamente recuou. A ovelha negra encarou o empresário com seus olhos profundos como se o avaliasse. Que planos? Ricardo perguntou, recuperando a compostura. Vou criar uma fazenda experimental, André respondeu, trocando um olhar cúmplice com Helena. Sustentável, orgânica, começando com a lã da Aurora, que tem propriedades únicas. Ricardo soltou uma risada seca. Sempre o sonhador. Enquanto você brinca de fazendeiro, tenho uma empresa real para administrar. Por sinal, acabei de demitir aquele grupo de pesquisadores ultrapassados que papai insistia em manter. Vamos terceirizar toda a pesquisa. É mais eficiente. Helena não conseguiu conter sua indignação. Aquela equipe estava desenvolvendo alternativas sustentáveis para os produtos da empresa há anos. E dando prejuízo, Ricardo cortou. Negócios são negócios. Agora, se me dão licença, tenho uma reunião com investidores. Após a partida do irmão, André permaneceu em silêncio por alguns minutos, acariciando Aurora pensativamente. Helena o observava, reconhecendo aquela expressão.
A mesma que ele tinha quando estava prestes a embarcar em algum projeto ambicioso na faculdade. Sabe, Helena, ele finalmente falou. Acho que meu pai sabia exatamente o que estava fazendo quando me deixou a Aurora. Ela não é uma ovelha comum. E essa terra não é só um pedaço de pasto. Helena sorriu, abrindo sua pasta. Por isso vim até aqui. Trouxe alguns documentos sobre cooperativas agrícolas e certificações orgânicas. E também entrei em contato com aquela equipe que seu irmão demitiu. Eles estão interessados em novos projetos. Os olhos de André brilharam. O laboratório da universidade onde faço pesquisa. Podemos usar para analisar as propriedades da lã, e tem aquele galpão abandonado na extremidade do terreno, que pode ser transformado em um centro de processamento, Helena completou, já fazendo anotações. Mas vai precisar de investimento inicial. Tenho minhas economias dos projetos de consultoria ambiental, André respondeu, observando a Aurora pastar tranquilamente. E principalmente, tenho uma ideia que pode revolucionar não só a produção de lã, mas toda a maneira como vemos a agricultura sustentável. O sol já estava alto quando Helena partiu, deixando André com uma pilha de documentos para estudar e um sorriso determinado no rosto. Enquanto organizava suas anotações na pequena mesa improvisada sob a figueira, recebeu uma mensagem no celular. Era da doutora Clara Mendes, ex-chefe do Departamento de Pesquisas da Mendonça Cosméticos, agora desempregada graças às mudanças de Ricardo. Soube que você está planejando algo interessante. Podemos conversar? André olhou para a Aurora, que retribuiu seu olhar com aquela serenidade misteriosa que parecia carregar. Acho que estamos prestes a começar algo grande, amiga, murmurou, sentindo pela primeira vez que a modesta herança que recebera poderia ser o início de uma transformação muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O antigo galpão abandonado havia se transformado em um pequeno laboratório improvisado. 3 meses após a herança, André trabalhava incansavelmente ao lado da doutora Clara Mendes e 2 outros ex-pesquisadores da Mendonça Cosméticos. As paredes, antes descascadas, agora exibiam quadros repletos de anotações e gráficos, enquanto microscópios e equipamentos de análise dividiam o espaço com fardos da extraordinária lã de Aurora. É simplesmente impressionante, murmurou Clara, ajustando seus óculos enquanto examinava mais uma amostra. A estrutura molecular desta lã é única. As propriedades antibacterianas naturais são mais potentes que qualquer coisa que já desenvolvemos em laboratório. André sorriu, lembrando-se da expressão cética de Ricardo quando mencionou seus planos pela primeira vez. Naquele momento, mais 2 ovelhas pastavam ao lado de Aurora, ambas descendentes dela, compartilhando as mesmas características extraordinárias da mãe. Helena entrou no laboratório carregando uma pilha de documentos. Seu rosto demonstrava uma mistura de excitação e preocupação. Tenho notícias, anunciou depositando os papéis sobre uma mesa. A boa notícia é que conseguimos todas as certificações orgânicas necessárias para iniciar a produção. A notícia é complicada. Bem, vejam isso. Ela ligou o notebook e mostrou um anúncio da Mendonça Cosméticos. A empresa estava lançando uma nova linha de produtos naturais, com embalagens verdes e promessas de sustentabilidade que não se sustentavam em uma análise mais profunda. Marketing verde sem substância, comentou Clara balançando a cabeça. Ricardo está tentando surfar na onda da sustentabilidade sem realmente mudar nada nos processos da empresa. E não é só isso, continuou Helena. Recebi informações de que eles estão enfrentando problemas com dermatites em alguns clientes. Aparentemente, os novos fornecedores terceirizados não mantêm os mesmos padrões de qualidade que vocês tinham no laboratório interno. André suspirou, pensando no império que seu pai havia construído com tanto cuidado. No entanto, suas reflexões foram interrompidas por um berro animado, vindo do outro lado do laboratório. Eureka! Gritou João, um dos ex-pesquisadores, quase derrubando seu microscópio. Vocês precisam ver isso. Conseguimos isolar o componente que torna a lã tão especial. E mais, descobrimos como estimular sua produção naturalmente. Todos se aglomeraram ao redor da estação de trabalho de João. O que viram nos resultados dos testes era revolucionário. Não apenas a lã possuía propriedades únicas,
mas o processo metabólico que gerava essas características poderia ser estimulado através de uma alimentação específica baseada em ervas locais. Isso muda tudo, sussurrou Clara, seus olhos brilhando de excitação. Podemos criar um sistema de produção totalmente sustentável, usando apenas recursos naturais da região. Helena já estava rabiscando notas, e eu acabei de perceber, aquela área de pasto abandonada ao norte é perfeita para cultivar essas ervas. Podemos criar um ciclo completo de produção. O entusiasmo foi momentaneamente interrompido pela chegada de Maria, a governanta, que ainda mantinha contato com ambos os irmãos. Seu rosto demonstrava preocupação. André, querido, vim alertar você. Ricardo está planejando algo. Ouvi ele falando ao telefone sobre comprar todas as terras ao redor do seu terreno. Quer impedir que você expanda. André trocou olhares preocupados com Helena e Clara. Seu pequeno projeto estava começando a incomodar o irmão mais do que imaginavam. Ele não sabe com quem está lidando, afirmou Helena determinada. Já preparei toda a documentação para registrarmos uma cooperativa. Com isso, podemos fazer parcerias com outros pequenos produtores da região antes que Ricardo tenha chance de comprar essas terras. Clara pegou uma amostra da lã especial, girando-a contra a luz. E temos algo que ele não tem. Inovação real, sustentável, com comprovação científica. Naquele momento, Aurora apareceu na porta do galpão, como se sentisse que estava sendo discutida. Seus olhos inteligentes percorreram o ambiente, e ela soltou um suave balido, que pareceu dar mais convicção a todos. Sabem o que mais descobrimos? Acrescentou João, ainda empolgado com sua descoberta anterior. O leite dessas ovelhas, ele tem propriedades ainda mais interessantes que a lã. Se conseguirmos desenvolver uma linha de cosméticos naturais utilizando esses componentes... André sorriu, acariciando Aurora. Acho que está na hora de mostrarmos ao meu irmão que sustentabilidade não é apenas uma palavra bonita para marketing. É um modelo de negócio viável e necessário. O sol começava a se pôr em Vila Verde, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Enquanto a equipe continuava seu trabalho no laboratório improvisado, nos escritórios da Mendonça Cosméticos, Ricardo encarava uma pilha crescente de reclamações de clientes e notificações de órgãos reguladores. Seu plano de modernização rápida da empresa começava a mostrar suas primeiras rachaduras, embora ele ainda não estivesse pronto para admitir. O que nenhum dos irmãos sabia era que seus caminhos estavam prestes a se cruzar de uma maneira que nenhum deles poderia prever, e que o verdadeiro legado de seu pai estava apenas começando a se revelar. A Feira de Produtores de Vila Verde sempre fora um evento modesto, ocupando apenas a praça central da cidade. Porém, naquela manhã de sábado, o movimento era diferente. Uma pequena multidão se aglomerava em frente a uma barraca, decorada com flores silvestres, onde produtos com uma elegante etiqueta, Aurora Naturals, eram expostos. É incrível! Exclamava uma senhora, passando o creme nas mãos. Nunca vi minha pele tão macia. Ao seu lado, outras pessoas experimentavam sabonetes e hidratantes, todas maravilhadas com os resultados imediatos. André observava a cena com um misto de orgulho e humildade. Em apenas 6 meses, sua pequena produção artesanal havia conquistado uma clientela fiel. O rebanho agora contava com 12 ovelhas, todas descendentes de Aurora, que pastavam tranquilamente em um sistema de rotação de pastos, desenvolvido por ele e sua equipe. Mais um lote esgotado, anunciou Clara fechando a caixa registradora improvisada, e a lista de espera só aumenta. Precisamos pensar em expandir a produção. Helena, que organizava a documentação das vendas, sorriu. E não é só isso. 3 produtores rurais da região já assinaram contrato com nossa cooperativa. Vão começar a implementar nosso sistema de cultivo das ervas especiais na próxima semana. O sucesso, no entanto, não passava despercebido. Do outro lado da praça, Augusto Torres, principal assessor de Ricardo, fotografava discretamente a movimentação na barraca. Seu celular vibrou com uma mensagem do chefe. Quero o relatório completo na minha mesa segunda-feira. Na Mendonça Cosméticos, a situação era tensa. Ricardo caminhava de um lado para o outro em sua sala,
observando através das janelas espelhadas o complexo industrial que seu pai construíra. Sobre sua mesa, manchetes de jornais locais destacavam as recentes polêmicas envolvendo a empresa. Clientes relatam reações alérgicas à nova linha de produtos Mendonça. Funcionários denunciam descarte irregular de resíduos químicos. Ações da Mendonça Cosméticos caem 15% após série de escândalos. Senhor, sua secretária interrompeu seus pensamentos. A repórter da revista empresarial chegou. Pós-entrevista. Ricardo ajustou a gravata, preparando seu melhor sorriso corporativo. A jornalista Beatriz Campos era conhecida por suas matérias investigativas sobre sustentabilidade empresarial. Senhor Mendonça, começou Beatriz, após as apresentações formais. Como o senhor responde às acusações de greenwashing em sua nova linha de produtos? São alegações infundadas, respondeu Ricardo mecânico. A Mendonça Cosméticos sempre primou pela qualidade E por que demitiu toda a equipe de pesquisa e desenvolvimento? Interrompeu a jornalista. Especialmente considerando que sua principal concorrente local, a Aurora Naturals, está ganhando mercado justamente pela pesquisa inovadora em cosméticos naturais. Ricardo engasgou com seu café. A Aurora Naturals, aquele projetinho do meu irmão, não somos concorrentes. Operamos em escalas completamente diferentes. Interessante que mencione escala, continuou Beatriz, consultando suas anotações. Porque, segundo nossa pesquisa, a Aurora Naturals conquistou 30% do mercado local em apenas 6 meses. Com 0 reclamações de consumidores e certificação máxima em sustentabilidade, de volta à feira, André recebeu uma visita inesperada. Maria, a governanta, chegara trazendo uma cesta de quitutes e notícias da mansão. Seu irmão anda irreconhecível, meu filho, comentou enquanto arrumava os doces sobre a mesa. Não dorme direito, mal toca na comida. Ontem à noite, o vi no escritório do seu pai revirando antigos documentos como se procurasse algo. André sentiu uma pontada de preocupação. Apesar de tudo, Ricardo ainda era seu irmão. O que acha que ele procura, Maria? Não sei, mas... Ela hesitou, baixando a voz. Encontrei isso no meio dos papéis que ele estava verificando. Entregou a André um envelope amarelado. Dentro havia uma carta de seu pai, datada de poucos dias antes de sua partida. Meus filhos precisam aprender que o verdadeiro sucesso não se mede apenas por números em uma planilha. Ricardo tem a competência, mas André tem a visão. Juntos, poderiam ser imbatíveis. Separados, temo pelo futuro que construirão. Naquele momento, Aurora, que acompanhava André na feira, aproximou-se de Maria, encostando suavemente a cabeça em seu avental. A governanta sorriu, acariciando a ovelha. Sabia que foi seu pai quem escolheu pessoalmente a Aurora, revelou Maria. Ele a comprou de um criador no exterior, dizendo que era uma raça especial. Passou meses estudando sobre ela antes de partir. André olhou surpreso para sua companheira de 4 patas. Havia ainda mais mistérios sobre sua herança do que imaginava. Do outro lado da praça, Augusto terminava seu relatório fotográfico quando notou algo curioso. Vários executivos da Mendonça Cosméticos, incluindo membros do conselho, estavam entre os clientes da Aurora Naturals. A pequena Vila Verde, que sempre vivera à sombra da Mendonça Cosméticos, começava a testemunhar uma transformação silenciosa. Enquanto o sol se punha sobre a feira, lançando sombras douradas sobre as barracas, ninguém poderia prever que o maior teste para os irmãos Mendonça estava prestes a começar. Na biblioteca da mansão dos Mendonça, Ricardo passava mais uma noite em claro, cercado por papéis antigos e xícaras de café frio. A entrevista desastrosa com Beatriz Campos havia se transformado em uma matéria devastadora na revista empresarial, e as ações da empresa despencaram mais 20% após sua publicação. Entre documentos empoeirados, uma pasta vermelha chamou sua atenção. Projeto Aurora, confidencial, dizia a etiqueta amarelada. Suas mãos tremeram ligeiramente ao abri-la. Meu Deus! Sussurrou, enquanto seus olhos percorriam as páginas. Era um diário de pesquisa de seu pai, detalhando anos de estudos sobre uma raça rara de ovelhas dos Himalaias, conhecida por suas propriedades únicas. A última anotação era de apenas 2 semanas antes de sua partida.
Finalmente encontrei o exemplar perfeito. Aurora será o começo de tudo. Ricardo tem o conhecimento administrativo, mas André tem o coração para entender o verdadeiro propósito deste projeto. A fusão entre natureza e ciência, tradição e inovação. Apenas espero ter tempo de ver meus filhos compreenderem que foram feitos para trabalharem juntos, não separados. No laboratório da Aurora Naturals, agora instalado em um galpão maior e mais bem equipado, André e sua equipe celebravam uma nova descoberta. É extraordinário, exclamava Clara gesticulando animadamente diante de uma tela de computador. O leite das ovelhas descendentes de Aurora possui um complexo proteico único. Quando combinado com extratos das ervas locais que cultivamos, cria um composto regenerador mais potente que qualquer produto sintético do mercado. Helena, que acabara de chegar de uma reunião com novos investidores, sorria. E o timing não poderia ser melhor. Acabo de receber um convite para apresentarmos nosso projeto na Feira Internacional de Biotecnologia Sustentável, mês que vem em São Paulo. O único problema, interveio João, é que precisamos aumentar a produção rapidamente. Nossos 2 animais não darão conta da demanda crescente. André franziu a testa pensativo. As terras vizinhas seriam perfeitas para a expansão, mas Ricardo comprou tudo. Foram interrompidos por uma batida na porta. Para a surpresa de todos, era Augusto Torres, o assessor de Ricardo. Preciso falar com você, André, disse ele nervoso. Em particular. Após alguns minutos de conversa reservada, André voltou para o laboratório com uma expressão atônita. Ricardo está tendo um colapso nervoso, revelou. Trancou-se na biblioteca há 3 dias, cercado por documentos antigos do pai. Está afastando todos os executivos e tomando decisões erráticas. A empresa está à beira de uma crise sem precedentes. Helena colocou a mão no ombro do amigo. Por que Augusto veio te contar isso? Por que encontraram isso? André mostrou fotos de documentos em seu celular. São patentes registradas pelo nosso pai. Ele passou anos desenvolvendo um projeto de cosméticos sustentáveis baseados em componentes naturais. A Aurora, ela não era apenas uma ovelha, era a peça central de todo o projeto. Clara aproximou-se para examinar as fotos. Isso explica tanto. As propriedades únicas, o metabolismo diferenciado. Seu pai era um gênio. Ele criou um sistema completo de produção sustentável. Tem mais, continuou André, sua voz embargada. Encontraram um testamento anterior, que foi substituído dias antes dele partir. No original, a empresa seria dividida igualmente entre nós 2. Ricardo administraria a parte comercial, e eu ficaria responsável pela pesquisa e desenvolvimento. Um silêncio pesado caiu sobre o laboratório, quebrado apenas pelo suave balido de Aurora, que observava a cena da porta. Maria, que havia chegado silenciosamente durante a conversa, limpou uma lágrima. Seu pai sempre dizia que vocês eram como as 2 faces de uma mesma moeda. Ricardo tinha a cabeça para os negócios. Você tinha o coração para a inovação. Ele sonhava em ver vocês trabalhando juntos. Naquele momento, o celular de André tocou. Era um número desconhecido. Ao atender, reconheceu a voz embargada do irmão. André, você precisa vir até a mansão. Acho que finalmente entendi o que nosso pai estava tentando nos ensinar. Enquanto André se preparava para sair, Helena o deteve. Espere, amanhã é a inauguração da primeira loja Aurora Naturals no centro da cidade. Temos mais de 200 pessoas confirmadas. André olhou para o retrato de seu pai na parede do laboratório, depois para Aurora, que o encarava com aqueles olhos sábios. Talvez seja exatamente por isso que preciso ir. Papai não queria que construíssemos impérios separados. Ele queria que aprendêssemos a construir juntos. O sol se punha em Vila Verde, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Enquanto André dirigia em direção à mansão, pensava em como uma simples ovelha negra havia se transformado no catalisador de uma transformação muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A mansão dos Mendonça nunca parecera tão silenciosa quanto naquela noite. André encontrou seu irmão na biblioteca, sentado na antiga poltrona do pai, cercado por pilhas de documentos. Ricardo estava irreconhecível. A gravata frouxa, os cabelos desalinhados,
olheiras profundas marcando seu rosto sempre impecável. Você demorou, disse Ricardo, sua voz rouca. Sobre a mesa de mogno estava aberto o diário de pesquisas do pai. Já viu isso? André assentiu sentando-se na poltrona oposta. Augusto me mostrou algumas páginas fotografadas. Então você sabe, Ricardo passou a mão pelos cabelos, todo esse tempo achando que estava modernizando a empresa, quando na verdade estava destruindo o verdadeiro legado do pai. Maria entrou silenciosamente com uma bandeja de chá, como fazia todas as noites quando os irmãos eram pequenos e seu pai trabalhava até tarde naquela mesma biblioteca. O aroma familiar de camomila preencheu o ambiente. Encontrei isso também. Ricardo entregou a André um pendrive antigo. São vídeos. Ele gravava todos os experimentos com a raça de ovelhas que desenvolveu. Anos de pesquisa, André. Anos buscando uma forma de criar cosméticos verdadeiramente naturais e eficazes. No notebook aberto sobre a mesa, imagens de seu pai em um laboratório remoto nos Himalaias começaram a rodar. Eduardo Mendonça, mais jovem, explicava entusiasmado sobre uma linhagem especial de ovelhas, conhecida por propriedades únicas em sua lã e leite. Aurora não é apenas uma ovelha, continuou Ricardo. Ela é o resultado de 15 anos de pesquisa e desenvolvimento. Pai conseguiu criar uma linhagem que naturalmente produz componentes bioativos extraordinários. E sabe qual era o plano dele? André inclinou-se para a frente intrigado. Que plano? A Mendonça Cosméticos deveria ser a primeira empresa do mundo a produzir cosméticos totalmente sustentáveis em larga escala. Não aquela farsa que eu criei, mas produtos verdadeiramente revolucionários. Ricardo levantou-se caminhando até a janela. Ele planejou tudo. Você cuidaria da parte de pesquisa e desenvolvimento, enquanto eu administraria a produção e comercialização. Por que mudou o testamento então? André perguntou suavemente. Ricardo virou-se, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Tem um vídeo, o último que ele gravou, e... Preciso que você veja. Na tela do notebook, surgiu a imagem de seu pai visivelmente abatido, sentado naquela mesma biblioteca. A gravação era de apenas 3 dias antes de sua partida. Meus filhos, começou Eduardo na gravação. Se estão vendo isso, é porque meu tempo acabou antes que eu pudesse implementar o projeto como planejado. Decidi mudar meu testamento, não para criar uma divisão entre vocês, mas para forçar uma união. Ricardo, você tem o conhecimento dos negócios, mas precisa aprender que verdadeira inovação vem do respeito à natureza. André, você tem o coração voltado para a sustentabilidade, mas precisará da experiência de seu irmão para transformar isso em algo que beneficie milhares de pessoas. Maria, que permaneceu em silêncio num canto da biblioteca, aproximou-se com os olhos marejados. Seu pai passou noites em claro planejando tudo isso, revelou. Ele dizia que vocês eram como as asas de um pássaro, precisam trabalhar juntas para alcançar as alturas. Ricardo pegou uma pasta azul sobre a mesa. Encontrei os projetos originais para a expansão da empresa. Pai planejava transformar todas aquelas terras que comprei em fazendas experimentais, criando um modelo de produção sustentável que poderia ser replicado mundialmente. As mesmas terras que você comprou para me impedir de expandir, André não pôde evitar comentar. E que agora podem servir exatamente para o propósito que nosso pai imaginou. Ricardo respondeu, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto cansado. Isso se você estiver disposto a tentar realizar o sonho dele. Comigo. André ficou em silêncio por alguns momentos, processando tudo o que havia descoberto. Através da janela da biblioteca, podia ver as luzes de Vila Verde brilhando na noite. Em algum lugar lá fora, Aurora e seu pequeno rebanho descansavam sob as estrelas, guardiãs de um segredo que apenas começava a ser revelado. Amanhã, André finalmente falou, é a inauguração da primeira loja Aurora Naturals. Ricardo sentiu, tenso. Eu sei, li sobre isso. Venha comigo, André propôs. Veja o que construímos. Depois podemos conversar sobre como realizar o sonho do pai. Juntos. Maria sorriu, servindo mais chá para os irmãos. Na parede, o retrato de Eduardo Mendonça parecia observar a cena com aprovação.
enquanto seus filhos começavam finalmente a compreender o verdadeiro significado de sua herança. A manhã da inauguração da Aurora Naturals amanheceu com um céu extraordinariamente azul em Vila Verde. A loja, localizada em um casarão histórico restaurado no centro da cidade, estava decorada com flores silvestres e fitas verdes. Uma fila considerável já se formava na porta, 2 horas antes da abertura oficial. Helena supervisionava os últimos detalhes, verificando nervosamente seu tablet. Já confirmaram presença 3 canais de TV regionais, 2 blogs de sustentabilidade importantes e... Ela hesitou, olhando para André. Praticamente todo o conselho diretor da Mendonça Cosméticos. Eles vêm com Ricardo? André perguntou, ajustando a iluminação de uma vitrine, onde produtos feitos com a lã especial eram expostos artisticamente. Ainda não sabemos, Clara interveio, organizando amostras de creme em pequenos frascos decorados, mas depois de toda aquela matéria na revista empresarial, a presença deles aqui é significativa. O interior da loja era um tributo à visão sustentável que André desenvolvera. Prateleiras de madeira de reflorestamento exibiam produtos elegantemente dispostos, cada um acompanhado por uma pequena história sobre sua origem e processo de produção. No centro, uma área especial havia sido dedicada a contar a história de Aurora, com fotos e informações sobre o processo sustentável de criação. André, chamou João da área dos fundos. Você precisa ver isso. No pequeno laboratório demonstrativo, instalado em uma área visível aos clientes através de vidros transparentes, algo extraordinário acontecia. As últimas análises do leite das ovelhas revelavam propriedades ainda mais surpreendentes. É como se o DNA delas estivesse em constante evolução, explicou João, apontando para gráficos em seu computador. Cada nova geração apresenta características ainda mais acentuadas. Seu pai era um gênio. Ele não apenas selecionou uma raça especial, ele criou um processo de melhoramento genético natural. Antes que André pudesse responder, Helena irrompeu no laboratório. Ele está aqui, anunciou o ofegante. Através do vidro, André viu seu irmão entrando pela porta dos fundos, vestindo não seu habitual terno executivo, mas uma camisa social simples e calça jeans. Ricardo parecia nervoso, carregando uma pasta grossa debaixo do braço. Achei que deveria chegar antes da imprensa, explicou Ricardo quando André o encontrou no escritório, e trouxe algo que você precisa ver antes da inauguração. Da pasta, Ricardo retirou uma série de documentos antigos. São as anotações originais do pai sobre o projeto Aurora. Ele não apenas previu a evolução genética das ovelhas, ele planejou cada etapa. Pegou um papel em particular amarelado pelo tempo. Olhe isso. A verdadeira revolução não está apenas nos produtos, mas no processo. Cada fazenda deve ser um ecossistema completo, onde animais, plantas e pessoas trabalham em harmonia. André pegou o papel com mãos trêmulas. A caligrafia de seu pai, firme e elegante, parecia mais viva que nunca. Por isso, ele me deixou aqueles 5 hectares específicos. Exatamente, Ricardo completou animado. Aquele terreno tem características únicas de solo e microclima, e as terras que comprei ao redor seguem exatamente o mapa que ele desenhou para a expansão do projeto. Um burburinho crescente vindo da rua indicava que a multidão aumentava. Helena colocou a cabeça pela porta. 15 minutos para a abertura oficial. André, Ricardo falou, sua voz assumindo um tom mais sério, trouxe outra coisa também. Tirou da pasta um documento oficial. É uma proposta de fusão. A Aurora Naturals manteria sua identidade e autonomia de pesquisa, mas teríamos acesso à estrutura de distribuição e marketing da Mendonça Cosméticos. E mais importante, implementaríamos o plano original do pai, transformando todas as terras em um modelo de produção sustentável. Antes que André pudesse responder, ouviram um alvoroço vindo da entrada da loja. Aurora, que normalmente ficava no pasto, havia de alguma forma chegado até ali e entrado pela porta principal. A ovelha negra caminhava tranquilamente entre os produtos, como se inspecionasse cada detalhe, sob os olhares admirados dos funcionários.
Ela sempre soube mais que todos nós, não é? André sorriu observando a cena. Ricardo assentiu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez em semanas. Então, o que me diz, parceiros? Naquele momento, Maria entrou apressadamente no escritório, carregando uma caixa antiga. Encontrei isso no sótão da mansão ontem à noite, disse emocionada. Acho que vocês precisam ver antes de tomar qualquer decisão. Dentro da caixa, havia um velho caderno de couro, o diário pessoal de Eduardo Mendonça. Na última página, uma entrada datada de seu último dia. Meus filhos precisarão descobrir por si mesmos que o verdadeiro legado não está nos bens materiais, mas na sabedoria de unir forças pelo bem maior. A Aurora será sua guia. Ela carrega em seu DNA não apenas características especiais, mas a própria essência do que sempre sonhei. A perfeita harmonia entre inovação e natureza. André e Ricardo trocaram um olhar profundo, anos de rivalidade se dissolvendo em um momento de compreensão mútua. Lá fora, os primeiros flashes das câmeras começavam a brilhar, enquanto Vila Verde se preparava para testemunhar não apenas a inauguração de uma loja, mas o início de uma nova era. A inauguração da Aurora Naturals foi um sucesso retumbante. Os jornais locais não falavam de outra coisa nos dias seguintes, especialmente após a surpreendente aparição conjunta dos irmãos Mendonça no palco. A imagem de Ricardo e André lado a lado, anunciando uma parceria revolucionária entre suas empresas, circulou em todos os portais de notícias do país. Uma semana depois, a sala de reuniões da Mendonça Cosméticos fervilhava de atividade. As antigas paredes austeras agora exibiam grandes painéis com projetos de fazendas sustentáveis e gráficos de desenvolvimento de produtos naturais. André e Ricardo, sentados à mesa principal, analisavam mapas espalhados sobre a superfície de madeira. Estas áreas aqui, André apontava, são perfeitas para começar a expansão do rebanho. O solo tem exatamente as mesmas características do terreno original onde a Aurora vive. Ricardo fazia anotações rápidas em seu tablet. E já temos 5 famílias de produtores rurais interessadas em integrar o projeto. Helena está finalizando os contratos de parceria. Clara, que acabara de entrar na sala carregando uma pilha de relatórios, mal continha sua empolgação. Vocês precisam ver isso. As análises do último mês mostram que as ovelhas da terceira geração estão produzindo um leite com concentrações ainda mais altas dos compostos bioativos. E não é só isso, completou João, que a seguia com um laptop. Descobrimos que as ervas cultivadas no sistema rotativo que desenvolvemos também estão apresentando alterações positivas. É como se todo o ecossistema estivesse evoluindo em harmonia. Maria entrou silenciosamente, como sempre fazia, trazendo café para todos. Seus olhos brilhavam de orgulho ao ver os meninos finalmente trabalhando juntos. Sabem, ela comentou enquanto servia xícaras, seu pai costumava dizer que a natureza sempre encontra um caminho para o equilíbrio. Bastamos nós permitirmos. Helena rompeu na sala agitada. Desculpem interromper, mas vocês precisam ver isso. Ela ligou a televisão na parede, sintonizando em um canal de notícias. Na tela, uma repórter falava em frente à sede da maior rede de cosméticos da Europa. Em uma reviravolta surpreendente, o grupo Naturelle Cosmetics acaba de anunciar interesse em estabelecer uma parceria com as empresas brasileiras Mendonça Cosméticos e Aurora Naturals para desenvolvimento de uma linha global de produtos sustentáveis. Ricardo e André trocaram olhares surpresos. Isso é muito maior do que imaginávamos, murmurou Ricardo. Exatamente como o pai planejou, respondeu André, pegando o antigo diário de pesquisas. Olhem isso aqui. Há anotações sobre contatos internacionais, planos para uma rede global de fazendas sustentáveis. Mas precisamos ter cuidado, alertou Helena. Não podemos perder o controle sobre o processo de produção. A sustentabilidade tem que continuar sendo o coração do projeto. Ricardo sorriu, surpreendendo a todos. Sabe, algumas semanas atrás eu teria visto isso apenas como uma oportunidade de lucro, mas agora... Ele pegou uma das amostras de creme sobre a mesa, admirando sua textura. Agora entendo o que nosso pai sempre dizia sobre equilíbrio. Naquele momento,
ouviram o alvoroço vindo do pátio da empresa. Ao se aproximarem das janelas, viram uma cena inusitada. Aurora, acompanhada de suas filhas, pastava tranquilamente nos jardins corporativos, entre os canteiros perfeitamente aparados. Como ela chegou aqui? Perguntou Ricardo, espantado. André riu. Ela sempre aparece nos momentos importantes. É como se soubesse. Talvez saiba mesmo, comentou Maria sorrindo misteriosamente. Seu pai passou anos procurando por ela. Dizia que precisava ser exatamente aquela ovelha com aqueles olhos. Nunca entendi bem por quê. Clara aproximou-se da janela, pensativa. As análises genéticas mostram padrões únicos, quase impossíveis de ocorrer naturalmente. É como se ela fosse um presente da própria natureza. Um presente que está transformando não apenas nossa empresa, mas toda a região, completou Ricardo. Na sua mesa, mais relatórios mostravam o impacto positivo que o projeto já estava tendo. Pequenos produtores prosperando, novas oportunidades de emprego, técnicas sustentáveis sendo adotadas por outras empresas locais. E isso é apenas o começo, disse André, desenrolando uma nova série de mapas. Vejam esses pontos marcados pelo pai. São locais em todo o Brasil com condições similares às de Vila Verde. Poderíamos criar uma rede de fazendas modelo, transformando o país em um exemplo global de produção sustentável, completou Ricardo, seus olhos brilhando com o mesmo entusiasmo que costumavam ver no pai. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Aurora levantou sua cabeça negra, seus olhos misteriosos refletindo o último brilho do dia, como se aprovasse silenciosamente os planos que se desenrolavam dentro daquela sala. A pequena ovelha negra, que um dia foi considerada uma herança insignificante, havia se tornado o símbolo de uma revolução silenciosa, que começava em Vila Verde e prometia se espalhar pelo mundo. O auditório principal do Centro de Convenções de São Paulo estava lotado para a Feira Internacional de Biotecnologia Sustentável. No palco, André e Ricardo Mendonça apresentavam os resultados revolucionários do projeto Aurora para uma plateia atenta de cientistas, empresários e ambientalistas de todo o mundo. Os resultados são inquestionáveis, explicava André, enquanto gráficos e imagens microscópicas eram projetados no telão. O DNA das ovelhas descendentes de Aurora não apenas mantém as propriedades especiais, mas as aprimora naturalmente em cada geração. Ricardo complementou. E o mais extraordinário é o impacto no ecossistema local. As fazendas participantes do projeto estão registrando aumento de biodiversidade, melhoria da qualidade do solo e recursos hídricos abundantes. Na primeira fila, doutora Isabelle Lohan, diretora de pesquisa do Natural Cosmetics, tomava notas freneticamente. Ao seu lado, um senhor idoso de feições orientais observava tudo com um sorriso sereno. Após a apresentação durante o coquetel, o homem aproximou-se dos irmãos. Meu nome é Hiroshi Tanaka, apresentou-se com uma reverência suave. Eu conheci seu pai há muitos anos, nas montanhas do Nepal. André e Ricardo trocaram olhares surpresos. O senhor participou das pesquisas originais? Perguntou André. Mais que isso, sorriu Hiroshi. Fui eu quem apresentou a ele a linhagem ancestral que deu origem à Aurora. Ele fez um gesto, convidando-os a se sentarem em uma área mais reservada do salão. Seu pai não estava apenas procurando uma ovelha especial, continuou Hiroshi. Ele descobriu antigos manuscritos tibetanos que falavam de uma linhagem sagrada de ovelhas negras, consideradas guardiãs do equilíbrio natural. Passamos anos estudando esses textos e procurando espécimes que correspondessem às descrições. Helena, que se juntara ao grupo junto com Clara, arregalou os olhos. Isso explicaria os padrões genéticos únicos que encontramos. Exato, concordou Hiroshi, mas há mais. Segundo os manuscritos, essas ovelhas não eram apenas diferentes, elas tinham a capacidade de influenciar positivamente todo o ambiente ao seu redor. Uma espécie de catalisador natural de harmonia, como um efeito dominó de sustentabilidade, murmurou Clara, pegando seu tablet. Olhem esses dados que coletamos na última semana. As plantas ao redor das áreas de pastagem estão apresentando níveis de nutrientes 40% acima do normal.
E não são apenas as ervas que cultivamos, toda a vegetação nativa está se fortalecendo. Ricardo pegou seu próprio tablet, abrindo um mapa digital. E vejam isso. As áreas verdes ao redor de nossas fazendas experimentais estão se expandindo naturalmente. Os agricultores vizinhos relatam melhora nas suas colheitas, mesmo sem participarem diretamente do projeto. Seu pai sabia disso tudo? Perguntou Helena fascinada. Hiroshi sorriu misteriosamente. Eduardo era um homem extraordinário. Ele entendia que algumas verdades precisam ser descobertas, não apenas contadas. Por isso deixou pistas, não respostas. Naquele momento, Dra. Louvain aproximou-se do grupo, seus olhos brilhando de entusiasmo. Senhores Mendonça, acabei de falar com minha diretoria em Paris. Queremos mais que uma parceria. Propomos criar um Instituto Internacional de Pesquisa, baseado em Vila Verde, um centro global de estudos em sustentabilidade, completou Hiroshi. Era outro sonho de seu pai. André pegou o antigo diário de pesquisas, que sempre carregava consigo. Entre suas páginas encontrou um envelope que nunca havia notado antes. Dentro, um mapa mundi com pontos marcados em vermelho. São locais sagrados, explicou Hiroshi, observando o mapa. Lugares onde, segundo os manuscritos, outras linhagens especiais de animais podem ser encontradas. Seu pai apenas começou o trabalho com as ovelhas. Então há mais? E perguntou Ricardo, sua voz tremendo ligeiramente. Muito mais, respondeu Hiroshi. A questão é, vocês estão prontos para continuar o legado verdadeiro de seu pai? Não apenas como empresários ou cientistas, mas como guardiões de um conhecimento ancestral. Helena, que estivera fazendo anotações, ergueu os olhos. Os contratos com os produtores locais já prevêem expansão internacional. Poderíamos adaptar o modelo e temos pedidos de parceria de fazendas orgânicas em 3 continentes, completou Ricardo. André permaneceu em silêncio por um momento, seus dedos acariciando as páginas do diário paterno. Finalmente, ergueu os olhos para Hiroshi. O senhor ainda tem acesso aos manuscritos originais? O sorriso do ancião se alargou. Sabia que fariam a pergunta certa. Venham comigo. Há algo que vocês precisam ver. Enquanto o grupo seguia Hiroshi para fora do salão, em Vila Verde, sob o luar, Aurora e seu rebanho pastavam tranquilamente. Seus olhos misteriosos refletiam as estrelas, como se guardassem segredos ainda mais profundos, que aguardavam o momento certo para serem revelados. O mosteiro budista nos arredores de São Paulo parecia deslocado no tempo, suas paredes antigas contrastando com os arranha-céus distantes. No salão principal, iluminado por velas, Hiroshi dispôs cuidadosamente sobre uma mesa baixa de madeira. Diversos pergaminhos amarelados pelo tempo. Estes são os manuscritos originais, explicou, desenrolando delicadamente o primeiro rolo. Foram preservados por monges tibetanos, por gerações antes de serem confiados a mim. André, Ricardo, Helena e Clara observavam fascinados enquanto Hiroshi traduzia as antigas escrituras. As ilustrações detalhadas mostravam diferentes animais, cada um conectado a um tipo específico de ambiente natural. Os textos falam de guardiões, explicou Hiroshi. Animais especiais que carregam em seu DNA a capacidade de restaurar o equilíbrio natural. As ovelhas negras são apenas uma das linhagens. Que outras existem? Perguntou Clara, já fazendo anotações em seu tablet. Hiroshi apontou para diferentes ilustrações. Há relatos de cabras nas montanhas do Atlas, no Marrocos, cujo leite tem propriedades medicinais extraordinárias. Lemos nos Andes que produzem uma lã com capacidade de purificação do ar. Cada guardião está ligado a um ecossistema específico. É por isso que a Aurora é tão especial, murmurou André. Ela não é apenas uma ovelha rara, ela é uma guardiã, completou Hiroshi. E seu pai não a encontrou por acaso. Os manuscritos dizem que os guardiões escolhem seus protetores. Ricardo, que estivera inusualmente silencioso, pegou um dos pergaminhos. Estas marcações são idênticas aos pontos que pai destacou no mapa que encontramos. Helena aproximou-se com seu laptop. Olhem isso. Sobrepus as coordenadas do mapa do Sr. Eduardo com imagens de satélite atuais.
Todos os pontos marcados são áreas que mantiveram sua biodiversidade intacta, mesmo com o avanço da urbanização ao redor. Zonas de equilíbrio natural, explicou Hiroshi. Lugares onde a presença dos guardiões mantém a harmonia do ecossistema. Clara, que analisava os dados em seu tablet, soltou uma exclamação surpresa. Os padrões genéticos que identificamos em Aurora. Eles aparecem de forma similar em amostras de solo coletadas em todas as nossas fazendas experimentais. O DNA dela não está apenas evoluindo, disse André, começando a compreender. Está se integrando ao próprio ambiente e se espalhando naturalmente, completou Ricardo, como uma rede viva de regeneração. Hiroshi sorriu satisfeito. Agora vocês começam a entender a verdadeira dimensão do trabalho de seu pai. Não era apenas sobre criar cosméticos naturais ou fazendas sustentáveis. Era sobre despertar novamente essa rede antiga de equilíbrio natural. Por isso ele dividiu a herança daquela forma, disse Helena, seus olhos brilhando de compreensão. Precisava que vocês dois descobrissem isso por si mesmos, unindo ciência e negócios em harmonia. Ricardo pegou seu telefone, mostrando algumas fotos recentes. Vejam. Estas são imagens de satélite da região de Vila Verde dos últimos 6 meses. A área verde está se expandindo em um padrão espiral, exatamente como mostram estes símbolos nos manuscritos. E recebemos relatórios de fazendeiros de toda a região, acrescentou Helena. Cultivos mais saudáveis, água mais limpa, até o ar parece diferente. Hiroshi desenrolou um último pergaminho, o mais antigo de todos. Este fala sobre uma profecia, um tempo em que os guardiões seriam necessários novamente para restaurar o equilíbrio do mundo natural. E o que precisamos fazer? Perguntou André. O ancião sorriu misteriosamente. Vocês já estão fazendo. Cada fazenda sustentável que criam, cada novo produto natural que desenvolvem, cada parceria que estabelecem, estão recriando a rede antiga de harmonia, um passo de cada vez. Naquele momento o celular de Clara tocou. Era João, do laboratório em Vila Verde. Vocês precisam voltar imediatamente. Sua voz estava carregada de excitação. Aurora. Ela teve filhotes. 3. E vocês não vão acreditar. Cada um tem uma marca diferente, exatamente como as ilustrações desses manuscritos antigos que vocês estavam procurando. Os irmãos Mendonça trocaram olhares significativos. Seu pai sempre dizia que não existiam coincidências, apenas sinais que precisávamos aprender a ler. A próxima geração de guardiães, disse Hiroshi suavemente, o trabalho está apenas começando. Enquanto o sol se punha, lançando sombras douradas através das janelas do mosteiro, André e Ricardo compreenderam que haviam se tornado parte de algo muito maior que eles mesmos. O legado de seu pai não era apenas uma empresa ou uma fazenda, era uma missão que conectava passado e futuro, tradição e inovação, natureza e humanidade. E em Vila Verde, sob o crepúsculo, Aurora descansava com seus 3 filhotes, seus olhos sábios refletindo as primeiras estrelas da noite, como se soubesse que uma nova fase da jornada estava apenas começando. 6 meses haviam se passado desde a descoberta dos manuscritos antigos. A sala de reuniões da recém-inaugurada sede do Instituto Internacional de Pesquisas Sustentáveis Mendonça, em Vila Verde, estava repleta de telas mostrando videoconferências com parceiros de diferentes partes do mundo. Os resultados do Marrocos são extraordinários, relatava a doutora Isabelle Lohan, sua imagem projetada na tela principal. As cabras do Atlas que identificamos apresentam o mesmo padrão genético regenerativo das ovelhas de Aurora. A vegetação local já mostra sinais de recuperação. Em outra tela, um pesquisador peruano mostrava imagens das lhamas nos Andes. A qualidade do ar nas áreas onde estabelecemos as fazendas experimentais melhorou 60% em apenas 4 meses. E as comunidades locais relatam o retorno de espécies nativas que não eram vistas há décadas. Helena, que coordenava a rede internacional de parcerias, atualizava um mapa digital interativo. Pontos luminosos marcavam cada novo local onde os guardiões haviam sido encontrados e integrados ao projeto. É impressionante, comentou Ricardo, observando o mapa.
Cada ponto se conecta naturalmente com os outros, criando corredores de regeneração ambiental. André, que acabara de retornar de uma visita às fazendas experimentais no Atlas, acrescentou: e não são apenas os animais e plantas. As comunidades tradicionais próximas a cada área começaram a recuperar conhecimentos ancestrais sobre cultivo e manejo sustentável. Clara entrou apressadamente na sala, carregando novas análises laboratoriais. Vocês precisam ver isso. Conseguimos mapear como o DNA dos guardiões interage com o ambiente. É como uma linguagem. Eles literalmente se comunicam com o ecossistema, exatamente como os manuscritos descreviam, disse Hiroshi, que acompanhava tudo de seu mosteiro através de uma das telas. Os guardiões não são apenas catalisadores de mudança, são professores. Estão nos mostrando como recuperar a harmonia natural que perdemos. Naquele momento, Maria entrou na sala com uma expressão intrigada. Desculpem interromper, mas aconteceu algo incrível no pasto. Todos seguiram a governanta até a área onde Aurora e seus filhotes costumavam pastar. O cenário era surpreendente. Um pequeno oásis de vegetação exuberante havia surgido durante a noite, formando um padrão espiral idêntico aos descritos nos manuscritos antigos. Os sensores registraram uma atividade biológica intensa durante a madrugada, explicou João consultando seus equipamentos. É como se o DNA regenerativo tivesse atingido um novo nível de expressão. Não é coincidência, observou Helena. Recebemos relatórios similares de todos os outros locais onde encontramos guardiões. É como se estivessem sincronizados. Ricardo, que observava o fenômeno com admiração, pegou seu tablet. Olhem isso, os resultados financeiros do último trimestre. Nossas vendas de produtos naturais triplicaram, mas o mais impressionante é o impacto social. As comunidades parceiras registraram um aumento de 80% na renda média das famílias, e as análises de sustentabilidade ambiental estão off the charts, completou Clara. A regeneração natural está acontecendo muito mais rápido do que qualquer modelo científico poderia prever. Através das telas de videoconferência, parceiros de todo o mundo começaram a compartilhar imagens similares, padrões espirais de regeneração surgindo espontaneamente, comunidades se transformando, conhecimentos ancestrais ressurgindo. É como se estivéssemos testemunhando o despertar de uma inteligência natural antiga, refletiu André, observando Aurora e seus filhotes pastando tranquilamente no centro do novo oásis. Seu pai sabia, disse Hiroshi suavemente através da tela. Ele entendeu que não precisávamos criar algo novo, apenas redescobrir o que sempre esteve ali, esperando para ser despertado. Naquele momento, um dos filhotes de Aurora se aproximou de Ricardo, encostando suavemente a cabeça em sua mão. O empresário, que um dia considerará a sustentabilidade apenas um argumento de marketing, sentiu lágrimas nos olhos. Entendo agora, murmurou. Não estamos apenas construindo uma empresa ou desenvolvendo produtos, estamos participando de algo muito maior, a reconexão da humanidade com a sabedoria natural. André colocou a mão no ombro do irmão. E fazendo isso da maneira que pai sempre sonhou, unindo ciência e tradição, negócios e sustentabilidade, passado e futuro. O sol começava a se pôr em Vila Verde, seus raios dourados iluminando o padrão espiral de vegetação renovada. No centro, Aurora e seus filhotes pareciam brilhar com uma luz própria. Guardiões silenciosos de um conhecimento ancestral que, finalmente, estava encontrando seu caminho de volta ao mundo moderno. E nas telas ao redor da sala, dezenas de pontos luminosos pulsavam em sincronia no mapa mundial, como um coração planetário, batendo em um ritmo de renovação e esperança. 5 anos haviam se passado desde a descoberta dos manuscritos antigos. Vila Verde, antes uma pequena cidade dominada pela indústria de cosméticos, havia se transformado em um centro mundial de pesquisa e desenvolvimento sustentável. O antigo complexo industrial da Mendonça Cosméticos agora abrigava o maior instituto de biotecnologia natural do hemisfério sul, cercado por um cinturão verde de fazendas experimentais. Naquela manhã especial, pessoas de todo o mundo se reuniam no recém-inaugurado Centro de Convenções Sustentáveis para o primeiro simpósio global de Guardiões Naturais.
O auditório principal, construído com técnicas ancestrais e tecnologia de ponta, estava repleto de cientistas, líderes comunitários, empresários e ambientalistas. André e Ricardo Mendonça subiram ao palco sob aplausos calorosos. Nas telas gigantes atrás deles, imagens de satélite mostravam o impressionante avanço das áreas verdes em diferentes continentes, todas conectadas aos pontos onde os guardiões haviam sido encontrados. Há 5 anos, começou André, descobrimos que nossa missão era muito maior do que imaginávamos. Não estávamos apenas desenvolvendo produtos sustentáveis, estávamos redescobrindo uma sabedoria antiga sobre como viver em harmonia com a natureza. Ricardo tomou a palavra. Hoje temos mais de 50 espécies de guardiões identificadas em todo o mundo. Cada uma delas não apenas contribui para a regeneração ambiental, mas também nos ensina lições únicas sobre sustentabilidade e equilíbrio. Helena, agora diretora do Programa Internacional de Parcerias, apresentou os números mais recentes. Mais de 1.000 comunidades tradicionais integradas ao projeto, recuperação de milhares de hectares de áreas degradadas e uma revolução na forma de produzir cosméticos e outros produtos naturais. Mas o mais importante, ressaltou Clara, que liderava a equipe científica, é que conseguimos provar que sustentabilidade não é apenas uma escolha ética, é o caminho mais eficiente para o desenvolvimento. Os resultados financeiros e ambientais são indiscutíveis. No telão, apareceu a imagem de um documento especial, a recém-aprovada Lei dos Guardiões, reconhecendo internacionalmente a importância dessas espécies especiais e estabelecendo protocolos para sua proteção e integração em projetos de desenvolvimento sustentável. Hiroshi, agora bastante idoso mas com os olhos mais brilhantes que nunca, levantou-se de sua cadeira na primeira fila. Os manuscritos antigos falavam de um tempo em que a humanidade redescobriria sua conexão com a sabedoria natural. Este é o tempo. Maria, que continuava cuidando da mansão dos Mendonça, agora transformada em um centro de estudos, sorriu ao ver Aurora e seus descendentes pastando tranquilamente nos jardins do centro de convenções. O rebanho original de uma única ovelha havia se multiplicado em centenas, cada animal carregando em seu DNA o código da regeneração natural. Seu pai está vendo tudo isso, sussurrou ela para os irmãos depois da apresentação. E está orgulhoso de como vocês transformaram sua visão em algo ainda maior. Ao final do dia, enquanto o sol se punha sobre Vila Verde, André e Ricardo caminhavam pelos jardins regenerados. O ar estava limpo e fresco, preenchido com o som de pássaros que haviam retornado à região. Nas fazendas ao redor, famílias prósperas cultivavam a terra usando métodos que combinavam conhecimento ancestral com tecnologia sustentável. Sabe, disse Ricardo, parando próximo a um pequeno lago cristalino que havia surgido naturalmente, sempre achei que sucesso significava números em uma planilha. Pai tentou me mostrar algo diferente, mas eu precisava descobrir por mim mesmo. André sorriu observando Aurora e seus descendentes pastando tranquilamente sob as últimas luzes do dia. E eu achava que mudar o mundo significava lutar contra o sistema. Pai sabia que a verdadeira mudança vem do equilíbrio. No horizonte, as luzes de Vila Verde começavam a se acender, todas alimentadas por energia limpa desenvolvida a partir de pesquisas inspiradas nos Guardiões. A pequena cidade havia se tornado um modelo global de desenvolvimento sustentável, provando que é possível prosperar em harmonia com a natureza. O que acha que vem agora? Perguntou Ricardo. André pegou o antigo diário de seu pai, suas páginas agora complementadas com anos de novas descobertas e aprendizados. Acho que estamos apenas começando. Cada guardião que encontramos nos ensina algo novo sobre como viver melhor neste planeta. E há tanto ainda para aprender. Na última página do diário, uma frase escrita por Eduardo Mendonça anos antes parecia mais significativa que nunca. O verdadeiro legado não é o que deixamos para nossos filhos, mas o que nossos filhos escolhem construir com o que aprenderam. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu sobre Vila Verde, Aurora ergueu sua cabeça negra, seus olhos sábios, refletindo a luz do crepúsculo.
Em seu olhar, como sempre, parecia haver um conhecimento profundo, não mais um mistério a ser desvendado, mas uma sabedoria a ser continuamente redescoberta e compartilhada. A história que começara com uma simples herança havia se transformado em um movimento global de regeneração e esperança. E em cada nova manhã, em diferentes cantos do mundo, mais guardiões despertavam prontos para ensinar suas lições de harmonia a todos que estivessem prontos para aprender.